Pessoal, voltando então, né, na nossa revisão, agora vamos falar um pouquinho então, do último conteúdo que vocês têm ali para a AGU, né? Que é a questão do potencial elétrico, tá? Então, quando a gente tem aqui potencial elétrico, lembrem que o que é o potencial? Quando a gente precisa transportar uma carga elétrica de um ponto A até um ponto B, a gente diz que realiza trabalho, né? Lembram lá da física 3. Então, por exemplo, se a gente transportar aqui uma carga elétrica qualquer de um ponto A até um ponto B, a gente realiza um trabalho, tá? Esse trabalho realizado, a gente pode determinar como a nossa energia potencial, né? Energia potencial elétrica nesse nosso caso aqui. E no caso do potencial elétrico, esse trabalho aqui a gente pode representar por W também, né? No nosso livro aí do Sadico, né? A gente tem como trabalho, tá? E aí, o que nós colocamos dentro desse potencial? A gente pode dizer que o trabalho, então, vai ser menos a carga, né? Sempre vai ser um negativo aqui, vocês vão ver que depois, quando a gente determinar, também a gente tem o gradiente, né? Para transportar essa carga de um ponto A até um ponto B, vai ser o campo elétrico produto escalar do DL, né? Do caminho que eu fiz para fazer esse transporte aqui. Mas lembram lá da física 3, que a gente utilizava isso daqui, né? Dessa forma, como sendo quem? O trabalho realizado aqui vai ser a carga, né? Que multiplica quem? O potencial de B menos o potencial de A, né? E uma outra equação que me dava lá a questão do nosso potencial elétrico, né? O nosso V, o nosso U, o potencial entre dois pontos A e B, era sempre quem? 1 sobre 4π de epsilon zero, que era o nosso K, né? A mesma coisa, vezes a carga, dividido por quem? Pela distância, né? Pelo R. Lembram que esse nosso potencial, ele nunca é um vetor, tá? Potencial não é vetor. Potencial sempre vai ser o quê? Potencial é um escalar, né? Então, por potencial ser um escalar, eu nunca vou ter aqui aquele AR, AZ, qual que é a direção, tá? Porque o potencial resultante num determinado ponto é a soma de todos os potenciais em relação àquele ponto. Por exemplo, se eu tiver um ponto P aqui, e tiver uma carga aqui, uma carga aqui, uma aqui, ó, o que eu tenho que levar em consideração é essa distância da carga e nunca a orientação dela, né? Então, posso ter uma distância dividida aqui, e para mim achar o potencial nesse ponto P, ó, se eu quiser saber o potencial naquele ponto P, é só eu calcular o potencial da carga 1 mais o potencial da carga 2 mais o potencial da carga 3. Lembram disso lá da física 3? Isso significa o quê? Que o meu potencial, ele é algébrico, né? É uma soma algébrica, ele não precisa ser um vetor. Por quê? Porque ele é um escalar. O que vai mudar aqui, ó, esse sinal de ser mais ou de ser menos? Se a carga, né? Se a carga for positiva, o potencial vai ser positivo. Se a carga for negativa, o potencial vai ser negativo, tá? Então, é isso que eu tenho que cuidar quando eu vou fazer o potencial. Então, de certa forma, a gente pode trazer esse nosso potencial aqui, ó, como sendo quem? O potencial de um R', por exemplo, né? Vai ser quem? Vai ser a nossa carga sobre 4π de epsilon zero vezes o R. Esse R pode ser quem? É o módulo, né? Do R final menos o R inicial que eu posso ter aqui, tá? Que, na verdade, é a distância entre a carga e o ponto aonde eu quero, tá? Esse potencial elétrico aqui, essa relação de potencial, vai me dar quem? A segunda das equações de Maxwell, que me diz assim, ó, que pelo potencial ele ser um escalar, tá? O meu potencial é um escalar, então ele não tem relação com vetor, então ele não pode ser um rotacional. Isso significa o quê? Que o rotacional do meu campo elétrico, né, vai ser sempre igual a zero. Por que o rotacional do meu campo elétrico vai ser igual a zero? Porque se eu colocar isso daqui, ó, o meu campo elétrico, tá? O meu campo elétrico sempre vai ser o gradiente do potencial, tá? Então, isso aqui, ó, e negativo ainda, né? Esse negativo é só uma questão de compensação, tá? Ó, então, essa daqui é a segunda
equação de Maxwell, tá? Então, essa segunda equação de Maxwell me determina isso, ó, que o rotacional do campo elétrico é zero, por quê? Porque o meu potencial, ele é sempre um escalar, tá? E isso significa o quê? É que na sua forma diferencial, a segunda equação de Maxwell me diz o quê? Que o campo elétrico é exatamente o gradiente do potencial, tá? E que a energia utilizada aí para fazer essa transformada, né? Essa energia que eu uso, ou o trabalho que eu utilizo para trazer essa carga de um ponto A a um ponto B, e geralmente a gente tem assim, ó, que no ponto A a gente diz que é o infinito, né? E aí a gente determina esse potencial como sendo zero. Sempre no infinito a gente vai caracterizar o potencial como sendo zero, né? E aí eu tenho lá, ó, que a energia, né? Como é que a gente determina essa energia, então, dentro desse potencial elétrico, que é essa energia que a gente traz, né? Então, o trabalho de energia, ou a nossa energia potencial, vai ser quem? Um meio da densidade produto escalar do campo elétrico, tá? Ou ainda, eu posso determinar isso como um meio de ε0 vezes z, né? Porque o meu d é exatamente isso, né? ε0 vezes z ao quadrado agora, que é o meu campo. Ou ainda, 1/2ε0 de d ao quadrado, né? Da densidade de carga ao quadrado aqui, tá? A densidade de fluxo, né? Esse meu d é a densidade de fluxo elétrico, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Isso aqui vai me dar a energia, tá? Energia potencial elétrica. Eu posso determinar dessa forma aqui. Ou, tá? A nossa energia potencial elétrica também vai ser quem? 1/2 de ε0 da integral do volume do módulo de E ao quadrado dV, tá? E é isso aqui, ó, é essa integral maluca aqui, que é naquele exercício 6 que eu sugeri, aquele exercício, é o 6, né? Que eu sugeri para vocês ali, que eu não consegui, que eu não consegui terminar a integral, tá? Então, vejam, ó, o que que é o nosso potencial? Eu posso relacionar o potencial pela equação de Maxwell, né? Pela segunda das equações de Maxwell, são as equações do eletromagnetismo, dessa forma aqui, tá? O rotacional do campo elétrico vai ser zero, e o gradiente do potencial vai me dar o campo elétrico, tá? Então, sempre o gradiente do potencial dessa minha diferença, né, de potencial aí, vai me dar o campo elétrico. E lembrando sempre, ó, lembram lá da física 3 que quando a gente transporta uma carga em cima de uma mesma superfície gaussiana, a gente não tem diferença de potencial, né? Então, se eu estiver girando ali numa mesma superfície gaussiana, eu não vou ter potencial elétrico. Para mim, para que eu tenha DDP, para que eu tenha essa diferença de potencial elétrico, vou precisar estar migrando de uma superfície gaussiana para outra, tá? Então, se eu estiver, eu não realizo trabalho, né? Eu não gasto energia se eu estiver me movimentando assim, né? Vamos pensar que, eu tenho um determinado campo elétrico aqui, tá? Vamos pensar assim, ó, aqui eu tenho um campo elétrico E, tá? E aqui eu tenho uma superfície gaussiana 1, 2 e 3, certo? Esse aqui é o meu campo elétrico, tá? Vamos pensar aqui, ó. Se eu fizer o transporte de uma carga do ponto A até o ponto B, por exemplo, aqui, ó, eu estou na mesma superfície gaussiana. Então, eu não tenho diferença de potencial. Agora, se eu trouxer uma carga do ponto A até o ponto C, por exemplo, ó, eu vou mudar de superfície. Então, se eu mudo de superfície gaussiana, então eu tenho diferença de potencial, tá? Se eu trouxer para cá, por exemplo, também. Agora, se eu mudar dentro de uma mesma superfície gaussiana, eu não tenho diferença de potencial, tá? E é isso aqui que é disso que o meu gradiente se refere, tá? Toda vez que eu faço o gradiente de alguma coisa, significa o quê? Que se eu estiver na mesma superfície, dentro da mesma, nesse caso, a superfície equipotencial, né? Se eu estiver na mesma superfície equipotencial, meu potencial elétrico vai ser zero, tá? A minha diferença de potencial vai ser zero. Agora, se eu mudar de uma superfície para outra,
Então, sim, eu vou começar a ter uma diferença de potencial ali, tá? Então, essa é a condição. Eu vou fazer igual aquela letra A da número da 6 que vocês têm ali, né? Do exercício 6, ó. Só para a gente determinar, então, essas densidades de fluxo que através do potencial, né? Porque eu posso determinar a densidade do fluxo através do potencial. Por quê? Porque a minha densidade de fluxo, na verdade, é a normalização do campo elétrico em função do epsilon zero, né? Então, ó, minha densidade de fluxo é epsilon zero vezes E. Então, se eu tenho potencial, ó, quem que é o meu E? O meu E é menos o gradiente do potencial, né? Então, eu posso determinar o meu campo elétrico através do potencial. E determinando o meu campo elétrico pelo potencial, eu determino a minha densidade de fluxo aqui, tá? E eu poderia determinar a minha energia também. Mas vocês vão ver que esse gradiente aqui vão dar três equações, né? E aí, como eu tenho três equações ali, na hora que você joga isso daí para aquela integral, para essa integral de E aqui, ó, né? Ó, para a integral de E em função de dv, tá? Porque eu tenho ali uma coordenada cilíndrica, né? Eu tenho ρ, tenho φ, tenho z. Então, eu tenho uma coordenada cilíndrica. Então, esse meu dv aqui, ele passa a ser um cilindro. E aí complica um pouco, tá? Porque daí vou ter três equações ali, tá? É por isso que eu não consegui terminar ela, tá? Não cheguei ali ao resultado final, tá? Mas eu vou deixar como desafio aí, se alguém quiser tentar no dia que tiver sem fazer nada ali, pode fazer, tá? Então, vejam, ó, o que que ele me diz lá naquele exercício 6 ali que eu pedi para vocês, tá? Ele diz assim, ó, dado o potencial, então ele me deu ali o potencial V, ρ ao quadrado de Z seno de φ, né? É isso que ele me deu ali, ó. Ρ ao quadrado, Z seno φ. Letra A, determine, né, no caso, a densidade de fluxo elétrico. Então, eu preciso saber qual que é a minha densidade na letra A, né? A densidade de fluxo no ponto 5 para Rho, 2 para Fi, tá? Ah, não, para Pi, né? Para Z, na verdade, e Pi sobre 2, tá? Então, aqui, Pi sobre 2. Então, vamos lá. Então, se eu precisar fazer isso daqui, quem é que eu vou ter? Tá? Eu preciso primeiro fazer o gradiente de V, tá? Então, quem que vai ser a minha função do gradiente de V? Toda vez que eu tiver que fazer o gradiente de V, eu tenho que fazer aquela derivada, né? Deixa eu achar aqui a minha derivada de V para um cilindro, né? Então, eu tenho que fazer o gradiente de V. Vou fazer aqui, que vai ocupar mais espaço, ó. O meu gradiente de V vai ser quem? Como ele é uma coordenada cilíndrica, vai ser isso aqui, ó. ρv em função de arro, né? Na direção de arro, porque isso aqui vai dar um vetor, mais 1 sobre ρ da derivada do potencial em função de φ, mais, na direção de Aφ, né? Na direção de Aφ, mais a derivada do potencial em função de z, na direção de AZ, né? Então, a ρ, a φ e a z, tá? O que que acontece agora aqui, então? Então, eu vou ter que fazer a derivada disso em função de ρ, a derivada disso em função de φ, a derivada disso em função de z, tá? Então, vamos fazer aí. Então, o meu gradiente de V, quem é que vai ser? A derivada disso aqui em função de ρ. Então, vai ser 2ρ, z seno φ, né? Ó, 2ρ, z seno φ. E ainda tem um menos aqui na frente, porque eu vou precisar colocar aqui, ó, né? Para mim achar o E, vai ser negativo aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui. Então, vai lá. Vai ficar 2ρ, fazendo a derivada, né? 2ρ, z seno φ, tá? E isso na direção de arro, tá? Mais 1 sobre ρ, que multiplica quem? A derivada disso em função de φ. A derivada disso em função de φ vai ser quem? A derivada do seno é cosseno ou menos cosseno? Menos cosseno, né?
A derivada do seno é menos cosseno? Me ajudem aí, gente. É Só cosseno? cosseno. É só cosseno ou é menos? Só cosseno. Só cosseno? Então, vamos lá. Cosseno de φ, né? Cosseno de φ, rho ao quadrado, vamos fazer aqui, z, né? Vai ficar assim. Mais a derivada disso aqui em função de z. Então, a derivada disso aqui em função de z fica quem? Fica rho ao quadrado seno φ, né? Ó, certo? Muito bem. Então, agora, vamos lá. O meu campo elétrico, então, vai ser isso aqui, ó. Menos 2 rho z seno φ, mais esse rho simplifica com esse rho, vai sobrar isso aqui, né? Vamos passar para frente, fica rho z cosseno φ, né? Mais rho ao quadrado seno φ. Ok? Opa, menos aqui fica menos e aqui também fica menos, né? Eu pus o primeiro menos aqui, depois esqueci os outros ali. Então, fica tudo negativo aqui, tá? Então, agora vamos fazer a substituição para nós encontrar o campo elétrico, para depois a gente multiplicar aqui para achar o epsilon zero, né? Então, isso daqui, vamos substituir quem? O rho vale menos, o rho vale 5, né? O z vale 2 e o φ vale π sobre 2, né? Porque o φ, que é o ângulo que vai ser o π sobre 2, né? Então, vai ficar aqui, ó. Se a gente jogar aqui, né? Rho, Z e φ, tá? Só vou trocar aqui porque o π sobre 2 é que vai me dar os senos, tá? Então, isso aqui vai ficar aqui, ó. Menos 2 vezes 5 vezes 2 vezes o seno de π sobre 2, né? Isso aqui é o primeiro. Menos, agora aqui o segundo, né? Vai ficar quem aqui? Rho, que é 5, z, que é 2, cosseno de π sobre 2, menos o rho, que é 5 ao quadrado, seno de π sobre 2, tá? Agora, resolvendo isso daí, o seno de 90, que é zero, né? O seno de 90 é 1. Então, aqui vai ficar o E, então vai ficar menos 20, né? E aqui vai ficar, e esse aqui é na direção de arro, né? Só para nós pôr aqui, ó, o primeiro é na direção de arro, menos o cosseno de 90 é zero, né? Então, o cosseno de 90 vai ser zero, então isso aqui cai fora, dá zero. E aqui, então, vai ficar o seno de 90, que é 1, né? Seno de 90, que é 1, vezes menos 25. Então, menos 25 na direção de AZ, né? Ó, esse último é na direção de AZ. Então, é isso, ó. O meu campo elétrico é essa função aqui, né? Ó, menos 20 na direção de arro, com menos 25 na direção de AZ. Se eu preciso saber a densidade de fluxo, eu só vou multiplicar pelo epsilon zero. Então, a minha densidade de fluxo aqui vai ser 8,85, né? 10 na menos 12, que multiplica quem? Vamos passar um negativo aqui na frente, ó, que aí eu já posso deixar isso aqui, né? 20 na direção de arro, mais 25 na direção de AZ, tá? Só para ficar mais bonitinho aqui, ó. Então, posso deixar dessa forma aqui. Se eu quiser multiplicar isso, né, na menos 12, a minha função ali, eu posso multiplicar aqui, então, vai ficar quem? Vamos só multiplicar para ficar bonitinho. 8,85 ESP menos 12 vezes 20, ó. Dá 1,77 negativo, ó. 1,77 na direção de arro, tá? Eu vou deixar assim, ó, só
porque dá menos 10. O menos 10 eu vou pôr só no final, tá? Só para ficar melhor aqui. Daí, menos 8,85 ESP menos 12 vezes 25, dá 2,21. 2,21 na direção de AZ, 10 na menos 10, e aí densidade, ó, densidade de fluxo, né, densidade de fluxo elétrico, vai ser coulomb por metro, esse daqui é uma coordenada cilíndrica, né, então por metro quadrado, eu posso colocar isso, tá? Ele não estou falando de um cubo e nem de uma esfera, né, então vai ser sempre na superfície do cilindro, a gente considera metro quadrado, tá? Então, ó, essa é a minha densidade. Pessoal, vejam aqui, ó, se a gente for fazer agora a letra B, que eu pedi, que é a energia, tá, ó, isso é a letra A, né, que é a densidade de fluxo. A letra B, que eu pedi a energia, ó, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer isso aqui, ó, tá? Então, se eu fizer essa minha densidade aqui, ó, quem que vai ser a minha energia? Vai ser 1/2 de ε0, a integral de volume agora, tá? A integral de volume de E dV. Então, vai ser quem? O meu E, ó, tá? O meu E é tudo isso aqui, ó, tá? Ó, eu tenho essa, menos essa. Na direção de ARRO, na direção de AFI, na direção de AZ, tá? Então, eu tenho tudo isso aqui, ó. E ainda para o dV. Quem que é o meu dV? É R ao quadrado, aliás, de uma coordenada cilíndrica, né? Na cilíndrica, eu nem me lembro mais quem é o dV. Tem que procurar lá. É 1 sobre ρ, alguma coisa assim, tá? E aí, eu tinha... Deixa eu ver se eu acho aqui a minha coordenada cilíndrica. Só um minutinho. O meu dV da coordenada cilíndrica vai ser... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que é ρ ao quadrado, seno de φ de ρ, alguma coisa assim, né? Então, ó, eu vou ter que juntar tudo isso aqui. Eu perdi a minha folhinha que eu tinha começado a fazer integral. Mas é tudo isso daqui, ó, tá? Mais o dV. E aí vai ficar bem complicado. Ia ter que chegar, tá? Porque isso daqui, então, é E, e ainda é E ao quadrado, né? Ó. É o meu E ao quadrado dV, tá? Isso daqui, gente, deixa eu ver que eu tenho a resposta aí, tá? Vocês iam chegar numa equação, tá? A gente precisava chegar, a equação que a gente teria ali ia ser tudo isso aqui, ó. Peraí, deixa eu separar aqui, ó. Ia ficar assim, ó, tá? Resolvendo tudo aquilo lá com o E e com o dV, ia sobrar uma coisa assim, ó. 4, deixa eu colocar aqui, ó, só para vocês verem que ia ficar isso aqui, ó, 1/2 de ε0, tá? Daí eu tinha uma integral tripla, e aí o que vocês têm que integrar é isso aqui, ó, 4 ρ ao quadrado, z ao quadrado, seno ao quadrado de φ, mais, vou continuar aqui embaixo, ó, tá? Mais ρ ao quadrado, z ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, mais ρ na quarta, seno ao quadrado de φ, tá? Isso aqui, ρ de φ, dz, de ρ, tá? Então, vejam, ó, aqui que eu falei que eu já não consegui mais sair depois, tá? Porque, ó, isso daqui é o meu E ao quadrado, tá? E esse aqui é o meu dV. E aí eu tenho que fazer, ó, tudo isso daqui, né? Eu tenho que integrar tudo isso aqui por partes, porque, ó, isso aqui tem que fazer em função de dρ, de dφ, de dz. Isso aqui tem que fazer de dρ, de dφ, de dz. E isso aqui de dρ, de dφ, de dz, né? Então, eu tenho que fazer toda essa integral aí,
tá? Então, se vocês quiserem fazer, tá aí. Ela tá pronta, agora é só integrar. E no final, tá? Isso daqui ia dar isso aqui, ó, 6,65 nanojoules, né? Porque esse é o joules, né? Porque é trabalho, então é sempre a unidade de medida é energia, tá? Então vejam, ó, e vocês iam chegar nisso aí, tá? Quem quiser se aventurar na integral ali vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que vocês consigam sair, tá? Então tem que fazer todas essas integrais aqui, ó, em função de dρ, em função de dφ, em função de dz, tá? Porque isso aqui tudo multiplica isso, né? Ó, então vocês vão encontrar essa integral aí, certo? Ela tem solução, tá? Não é que não tenha solução, mas tem que resolver essa integral tripla aqui, vocês encontram isso aqui, tá? Claro que lá eu vou dar uma bem mais facilzinha para vocês fazerem, certo? Então, essa é a questão de potencial que vocês têm ali, que é o que vai cair, então, na nossa prova de G1, tá? Então, vejam, ó, o que eu vou cobrar ali, tá? Se vocês pegarem essa lista que vocês fizeram ali, tá? Essa lista para revisar, é exatamente isso que vocês vão colocar ali. Depois eu mando as fotinhas, gente, desse resumão que eu acabei fazendo aqui para vocês, que tem as equações que vocês vão usar, tá? Então, no dia da prova, vocês vão poder usar essas equações aí. Então, vai ficar bem fácil de vocês descobrirem quem eu estou perguntando, né? Então, se vocês tiverem essas equações em mãos, tá? Ali, esse resumo, assim, com as equações, vocês vão ver que vai ficar fácil de resolver daí, tá? Que seria, de certa forma, o que eu ia passar no quadro para vocês, tá? As equaçõezinhas ali, do gradiente, do divergente, né? A gente ainda não está usando o rotacional, a questão do fluxo e da carga, a lei de Gauss, o campo elétrico e a lei de Coulomb, tá? Então, vocês vão ter ali questões bem simplesinhas nesse sentido aí, tá? Para aplicar a lei, a força e o campo elétrico, tá? As densidades de cargas, certo? Que vocês vão ter ali de superfície, e geralmente uma superfície e um volume, né? A densidade volumétrica de carga, que é aquela questão 4 e 5 que vocês têm ali, tá? Que é bem tranquilo de fazer também para achar o fluxo e a carga. E essa questão do potencial aqui, que só, né, eu tenho que cuidar um pouquinho aqui na equação da energia que acaba aqui. Mas a questão que as integrais aí dão mais complicativas, né? Mas a questão do gradiente de E, certo? Fica fácil aqui. Só fazer a derivada do potencial em relação a cada uma das suas coordenadas, né? Nesse caso do cilindro de ρ, de φ, de z, tá? Ou se vocês fizerem, por exemplo, claro que se eu colocar aqui uma coordenada nessa daqui, por exemplo, né? Nessa da energia, uma coordenada retangular fica fácil. Se nós pegarmos aqui um potencial retangular, né? X, Y, Z, então o dV vai ficar dx, dx, dy, dz, vai ficar mais fácil de fazer, né? E agora, ali, a última questão, então, que vocês têm, que é a teoria, tá? Que, de certa forma, eu vou colocar lá uma questãozinha para vocês dizerem lá se é verdadeiro ou falso, e geralmente justificarem as falsas, né? Para que vocês possam, para mim, poder avaliar vocês nessa questão teórica, tá? Algumas coisas, assim, bem práticas, né? Então, olhem a primeira ali, 7.1. São características de lei de Coulomb, tá? Primeira alternativa. Vocês tinham que marcar as corretas ali, tá? Então, olha, segundo essa lei, a força elétrica cai 75% quando a distância entre as partículas dobra. Vejam bem, se a distância entre as partículas dobra, a força elétrica diminui 4 vezes, né? Então, 4 vezes de 100 significa 75%, né? Porque uma vocês já têm, tá? Então, é verdadeira, certo? Então, lembram sempre, ó, aquilo que eu falei lá no comecinho da aula. Quando a gente fala da lei de Coulomb, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Entre essas duas cargas. Então, a primeira é verdadeira. A segunda, ó,
não pode ser utilizada com distribuições de partículas carregadas. Lembra que eu falei para vocês? Ela pode sim. Tanto é que a gente faz as densidades de cargas, que é aquele segundo exercício que nós fizemos, do ρS, do ρL, né? Ela pode ser utilizada sim, tá? Eu posso fazer para distribuições de partículas carregadas tranquilamente, só que me dá mais trabalho, então eu faço pela lei de Gauss, que é mais fácil, tá? Mas eu posso fazer, tá? Então, ali ou não é que tá errado, né? A terceira, a força está orientada na direção do vetor de posição de uma partícula para outra. É verdade, ó. A força é o quê? A força é um vetor. E ela tem uma direção e um sentido, né? Então, ela é a orientação entre as duas partículas, entre a posição das duas partículas que eu estou considerando ali, tá? Então, é verdadeira. A quarta, a força elétrica descrita pela lei de Coulomb não é conservativa. É conservativa, tá? A força elétrica sempre vai ser conservativa, tá? Porque eu vou considerar essas cargas distribuídas ou fixas, tá? E eu vou utilizar o princípio da conservação dessas cargas, certo? Então, é falsa, ó. Ela é conservativa. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Vamos adiante, então. 7.2. São conclusões referentes à lei de Gauss. Então, vamos lá. Lei de Gauss. Primeira alternativa. A unidade de fluxo elétrico é Coulomb. Olhem aqui, ó. Né? A gente achou várias vezes o fluxo. Perdi minhas folhas aqui no meio da minha bagunça agora. Aqui, ó. Né? Ó. Fluxo ou carga, ó. Pela lei de Gauss, ó. Pela lei de Gauss, fluxo é igual a carga. Então, a unidade de medida tem que ser Coulomb, né? Se fluxo é igual a carga é medida em Coulomb, fluxo também é medido em Coulomb. Então, verdadeira. Segunda, a densidade superficial de fluxo elétrico é igual ao módulo da indução elétrica. Sempre, tá? A densidade de fluxo é o mesmo que carga, que é o mesmo que indução, tá? Mesma coisa. Então, é verdadeiro. Terceira, o fluxo elétrico total através de uma superfície aberta é igual à carga elétrica total acumulada nessa superfície. Vejam bem, o fluxo total através de uma superfície aberta é igual à carga total. O fluxo elétrico é só igual à carga se a superfície for fechada, tá? Lembram? Linha fechada da superfície, superfície fechada dá volume, tá? Então, o fluxo elétrico, ele é igual à carga, mas numa superfície fechada, não numa superfície aberta, tá? Então, é falsa, né? E a quarta, o fluxo elétrico total através de uma superfície fechada é igual à carga elétrica total no volume limitado por essa superfície, ó. Então, o fluxo numa superfície fechada me dá volume, tá? Então, tá certo. Ok? Claro, né? Se a terceira estava errada porque a superfície não era fechada, a quarta vai estar certa porque ele está me dizendo que é superfície fechada, tá? Então, lembram sempre, ó, um caminho fechado dá uma superfície e uma superfície fechada dá um volume. Nesses casos, o fluxo vai ser igual à carga, sempre que a superfície for fechada, tá? 7.3, agora ali, ó. Da definição de potencial elétrico, pode-se deduzir que, primeira, a variação de energia potencial elétrica de uma carga ao se deslocar no espaço não depende da trajetória seguida. Lembram? Ó, a energia potencial não depende da trajetória, tá aqui, ó, tá? A energia potencial é o meu campo em função do dV, tá? Não depende da trajetória. Então, é verdadeiro. A segunda, ó, tá ali do ladinho, né? Tinha que ficar embaixo, ó. O campo elétrico está orientado sempre no sentido do potencial elétrico crescente? Não, sempre no decrescente.
tá? Do menor para o maior, ok? Então, é falso. É sempre do menor para o maior. Por isso que ele aparece esse negativo aqui na frente, ó, tá? Esse negativo indica essa compensação aí. Ele não é no sentido crescente, é no sentido decrescente. Terceira, o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme varia com o inverso da distância à carga. Isso é verdade, né? Cadê lá a minha formulazinha do potencial? Aqui, ó. Ó, com o inverso da distância, não é com o inverso do quadrado da distância, que nem a força, ó. O potencial gerado por uma carga pontiforme, que é o Q, tá? Varia com o inverso da distância da carga. Ó, o potencial é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. Beleza? Verdadeira, então. E a última ali, a quarta, o campo elétrico intercepta perpendicularmente as linhas equipotenciais. Verdadeira. Aqui, ó, tá? Então, ó, se eu tenho um campo elétrico, lembra que eu fiz esse desenho para vocês, ó? Se eu tiver um campo elétrico aqui, as minhas superfícies equipotenciais serão sempre 90 graus a ele, tá? Então, qualquer campo sempre, isso determina também a lei de Gauss, né? Quando a gente calcula o fluxo, tá? O fluxo é perpendicular à normal, né? Então, o campo elétrico sempre intercepta perpendicularmente as linhas equipotenciais. Então, é verdadeiro. 7.4. A respeito da condução na matéria, podemos afirmar que... nós nem falamos de condutividade ainda, né? Mas vamos fazer ali. Essa 7.4 vocês podem ignorar, tá, gente? Porque eu não falei de condutividade ainda para vocês. A condutividade nos metais depende da densidade de elétrons livres e do tempo médio entre colisões com os átomos do material. Ela é verdadeira. Lembra que, na verdade, eu já comentei, mas eu não vou cobrar na G1, né? Isso daqui é na G2 que eu vou cobrar, a gente fez na última aula, ó. A condutividade dos metais depende da densidade de elétrons livres, né? E do tempo médio de colisões. Quanto mais colisões eu tiver e quanto mais elétrons livres eu tiver, melhor é a minha condução, né? Lembram disso? Tá? Os materiais condutores têm uma grande quantidade, por exemplo, um metal qualquer, né? Tem uma grande quantidade de elétrons livres, e eles se chocam muito rapidamente aqui dentro. Então, eu conduzo eletricidade com mais eficácia, digamos assim, né? Questão 2. Então, é verdadeira a primeira. Questão 2. Um condutor perfeito, isolado no espaço, é um volume equipotencial para qualquer campo elétrico aplicado sobre ele? Verdadeiro, tá? Qualquer condutor perfeito isolado sempre vai ser um volume, tá? Equipotencial, por quê? Porque eu vou considerar as minhas cargas envoltas na superfície, né? Lembram? Todo condutor, as nossas cargas têm uma densidade maior sempre na superfície. Lembram da questão da densidade de corrente elétrica J, que a gente viu ali na aula passada, eu acho que foi na aula retrasada? As densidades de corrente, né, estão sempre na superfície, por isso que eu posso pôr num fio, por exemplo, uma alma de aço, né? Porque ele não, a corrente vai ser transportada pela superfície, né? Lembra do nosso efeito skin? E não pelo núcleo, né? Desse condutor, tá? Então, é verdadeiro. A terceira, a resistência elétrica de um fio condutor depende exclusivamente da condutividade do material? Não, né? Depende do comprimento, depende da DDP, enfim, né? A resistência da corrente, enfim, né? Nós temos as leis de Ohms e temos a condutividade. Ela depende da condutividade, mas não depende exclusivamente da condutividade, né? Depende da área do meu condutor, depende do comprimento do meu condutor, né? Lembram lá? Eu acho que a gente tem a equação assim, né? Deixa eu só pôr aqui, ó. A resistividade, né? Pela segunda lei de Ohm, é ρ de L dividido por A, né? Então, a condutividade, o comprimento e a área do meu condutor, né? A área de seção transversal, certo? É isso que a gente tem lá. Então, não depende exclusivamente da condutividade. Então, é falsa. E a última,
em um bom condutor, o excesso de carga elétrica se concentra na superfície, em sua superfície. Isso é verdadeiro, né? Acabei de falar antes na outra lá. Por isso que a gente pode pôr num fio, por exemplo, aquela alma de aço, né? Essa é uma explicação. A densidade de corrente se dá muito mais na superfície do que no interior dela. Certo, gente? Então, esse é o material que a gente dispõe ali agora, tá? Se vocês conseguirem entender o mecanismo desses 6 exercícios que eu dei para vocês aqui na revisão, tá? Isso que eu quero que vocês, o mínimo, né? Que vocês saibam para fazer a prova, tá? Então, é isso que eu vou avaliar em vocês, certo? A questão da força elétrica e da lei de Coulomb, né? E do campo elétrico, das distribuições contínuas de cargas, que a gente tem aqui nessa questão 2, da densidade volumétrica, da densidade de fluxo elétrico, né, e fluxo e carga, lei de Gauss, que é a questão 4 e 5, e a questão do potencial, que está na questão 6. E um pouquinho de teoria ali sobre essas 4 coisas que nós vimos ali, que está nessa questão 7 ali, menos a 7.4, tá? Porque a 7.4 eu vou cobrar na G2 daí, que é condutividade para vocês. Gente, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Daniel, eu não sei ainda quantas questões eu vou fazer na prova, tá? Porque eu vou elaborar a prova, vou resolver ela para ver quanto tempo eu demoro para resolver, para mim fazer uma base para que vocês consigam fazer ela em 2 horas, né? Tá? Então, 2 aulas, na verdade. Então, eu tenho que cuidar isso. Eu vou fazer a prova, daí vou resolver e vou ver mais ou menos o tempo que eu demoro para que vocês. Eu tenho que multiplicar mais ou menos por 3, aí essa é a média que eu geralmente faço, para ver quanto de tempo vocês demoram, tá? Espero que tenha ficado mais claro agora. Eu vou interromper a gravação, e daí vocês, se tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer daí, tá?